Como fica o São Paulo agora? Fala galera, sejam muito bem-vindos à Coletiva do Tidico. Gente, vamos falar do Rogério, né, do que ele tem falado, como é que tá o momento atual do São Paulo em relação ao Rogério, muita pressão em cima do nosso treinador Rogério Ceni. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Quero falar também da polêmica em cima do zagueiro William Rocha, né, o que tá acontecendo com esse zagueiro, o que foi esse zum em cima do zagueiro que tá basicamente se colocando no São Paulo. Vamos falar sobre isso também. E vamos falar das atualizações do atacante Luiz Henrique, também do Olympique de Marseille, Marselha, né, que o São Paulo está interessado. Mas antes da gente começar, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, vão deixando like, vocês sabem, isso é muito importante, por isso que eu peço. Mas galera, se inscrevam mesmo, ativem o sininho de notificações, deixa o like. Eu vou trazer vídeo pra vocês todos os dias e agora os jogos voltaram, então eu sempre faço pós-jogo, vai estar tudo aqui, então não deixe de se inscrever. Bom galera, o Rogério não vem fazendo o trabalho que nós esperamos e acredito que ele também espera, né? A pressão está grande em cima dele. O Rogério é um cara muito forte nos bastidores. A gente entende que o Rogério é um cara muito forte nos bastidores do São Paulo, ali, né? Ele tem uma grande influência. O Rogério ele é um grande nome e não tá conseguindo implementar o seu trabalho nesse começo do Paulista. E aí gera, né, essas coletivas que a gente fica sempre, essas coletivas que dá mal-estar na gente, né? A gente não sabe se o Rogério tá calmo, se ele tá completamente estressado, como é que vai ser o amanhã do Rogério, se ele vai ir embora amanhã, se ele vai ser demitido ou se ele vai sair fora. Então fica uma coisa muito turbulenta, né? Fica umas coisas muito esquisitas. Pra mim foi um pouco, pra mim é sempre um pouco preocupante, né? O Rogério parece ali ser uma bomba relógio. Foi perguntado pra ele sobre o Nicão, uma coisa que eu já falei aqui no canal, que eu achei uma pergunta muito coerente e eu já tinha batido nessa tecla aqui. O Rogério, ele tá com... Eu acho que o Rogério, ele está pressionado, mas ele também se cobra, se pressiona demais, o que às vezes pode atrapalhar um pouco em campo, no desempenho dele e no desempenho do time também, porque ele fica nervoso, vai deixando todo mundo meio nervoso, isso pode atrapalhar um pouquinho. Foi perguntado do Nicão, que ele fala que ele queria usar o Nicão na mesma posição que do Atlético Paranaense, e ele falou que ele tá querendo usar o Nicão na mesma posição, mas ele não tá fazendo isso, né? O Nicão, com o Rogério, tá jogando isolado de ponta direita. Ele virou um atacante pela direita. E o Nicão, a gente sabe que não jogava assim no Atlético Paranaense. O Nicão, ele era um cara, um meio atacante, meio campista, um meio atacante, né? E que no decorrer do jogo, eu já falei isso aqui antes, gente. No decorrer do jogo, quando ele vai se sentindo confortável, quando ele vai ganhando confiança, sentindo o jogo, aí o Nicão começa a cair pela direita. Aí ele começa a cair, começa a deslizar pela ponta direita, mas ele começa um pouco mais centralizado. Ele não começa já jogado ali, enfiado na ponta. Isso eu acredito que possa estar prejudicando um pouco o futebol do Nicão e o Rogério tenha que acertar isso daí. Outra coisa também que o Rogério... Mas vamos ver, né? Vamos esperar, né, gente? A nossa vida, ela tá muito, né, à flor da pele em relação ao São Paulo. Por causa do momento, como mesmo o Rogério disse, já não é de agora que a gente tá nesse nervosismo, que a gente tá nesse estresse todo. Porque já vem de um grande tempo que o São Paulo tá deixando a desejar. E aí fica todo mundo muito pressionado. E uma outra coisa também é que o Rogério, ele me deixou muito preocupado, que ele fala que o São Paulo o torcedor tem uma expectativa por conhecer o São Paulo, por ser São Paulino, um time gigantesco. O torcedor tem uma expectativa, mas a realidade é outra. Isso me deixa bem preocupado, eu não gostaria de ouvir isso do Rogério. Eu entendo que o time não tem o melhor elenco do Brasil. Eu entendo que o São Paulo é um time que está bastante endividado, né? Independente dos gastos ou não, que eu não acredito que vai deixar de gastar com o jogador. O Casares não vai chegar e vai parar de gastar burramente. Eu não acredito nisso. O São Paulo vai gastar sim, vai gastar milhões em jogadores. Podem me cobrar aqui. Mas, independente disso, me deixa muito preocupado. O Rogério, ele não pode aceitar isso. Pra mim, o Rogério, ele tem que assumir a posição de Rogério Ceni e fazer o time jogar, ganhar de qualquer jeito. Então, eu entendo que a realidade é outra e a expectativa é outra. Nós temos uma expectativa muito maior do que uma realidade. Mas nós não podemos nos confortar. Nós não podemos nos confortar e nos conformar. Nós não podemos nos conformar nunca com o São Paulo não sendo excelente.
Se o futebol tá ruim, se os jogadores não são melhores que os jogadores do Flamengo, do Palmeiras, talvez, do Atlético Mineiro, tem que dar o sangue, tem que fazer o melhor. Nós não podemos, então é isso a expectativa é uma, a realidade é outra, então acabou, então nós vamos assumir a derrota. Isso eu acho que seria uma das coisas mais nocivas, mais delicadas que nós não podemos aceitar, e isso são as coisas que me preocupam no discurso do Rogério. Sem contar a pressão que ele tá sofrendo agora, né? A pressão que ele vai sofrer da diretoria, porque ele tá peitando, porque ele é forte, ele tem um nome forte. Mas se ele não ganhar a diretoria, eu acho que a diretoria não vai hesitar em queimá-lo, né? Do mesmo jeito que ele tá pedindo jogador, que ele tá pedindo reforços e que ele quer tudo do jeito dele, eu acho que em algum momento essa conta aí da diretoria com ele ali no comando vai chegar, né? Os caras vão chegar e vão falar, então, você pediu, você peitou, você quis um monte de coisa, nós fizemos, e cadê os resultados? E aí a diretoria, pra jogar nas costas dele, é 2 palitos, né? E a diretoria também não tá de toda errada, né? Eu acho que eu não confio nessa diretoria do São Paulo, não gosto dessa diretoria. Quem me acompanha que sabe. Mas a diretoria deu um time. Pode não ser o ideal, pode não ser excelente, mas já deu um time. Nós tivemos reforços bem complicados que eu tô falando aqui agora, mas pra mim é verdade. Nós podemos não ter um time para ser campeão do brasileiro, mas o time que nós temos falando nível Brasil de elenco, para mim era para brigar entre os 5 ou os 7 do Brasil facilmente. E com o time que nós temos hoje, independente do trabalho estar recente, do Rogério ter vários hipercalços no meio do caminho, não era para ter sufoco com o Guarani e no Ituano, por mais recente que seja o trabalho. Essa é a minha opinião, mas vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que o Rogério vai lidar com isso e vamos esperar que seja cada vez mais positivo, cada vez melhor para o São Paulo sair disso de uma vez por todas. Bom, galera, apareceu esse zagueiro William Rocha, tem 27 anos, joga hoje no futebol português, no Portimonense. Time sem muita expressão, né? Ele foi revelado aqui do Flamengo, passou, acho que se eu não me engano, pelo Grêmio, teve umas passagens, já é um jogador mais velho e tal, e parece que o São Paulo está interessado. Nós temos 2 informações. Nós temos uma informação que o São Paulo não estaria interessado nele, e nós temos uma outra informação que o São Paulo quer um empréstimo. Eu acredito que o São Paulo esteja atrás, tenha sondado pelo menos o zagueiro. Só que uma coisa muito curiosa é que ele colocou nas redes sociais dele, ele colocou assim, ó, eu vou dar a vida pelo São Paulo. E parece que ele seguiu Muricy, Casares, ele seguiu alguns caras importantes do São Paulo na rede social. E ele falou isso aí, eu vou dar a vida pelo São Paulo, como se ele já fosse jogador de São Paulo. Então, esquisito. O São Paulo parece que quer ele pra banco. Ele não é um zagueiro espetacular, mas eu acho que melhor que Léo na fase que tá ele e com certeza melhor que o Diego Costa. Pra banca eu acho interessante porque o Arboleda é muito convocado, né? E o Miranda tá um pouquinho mais velho, o Miranda pode estar cansado, pode, né? A sequência de jogos pode não ser tão favorável pro Miranda. Então pra banca eu acho válido, se pagar baratinho, se conseguir um empréstimo eu acho válido. A única coisa que fica esquisita é essa história de uma notícia da Globo, que o São Paulo quer o empréstimo dele, e uma outra história de um jornalista aí falando que o São Paulo falou com uma suposta fonte de dentro do São Paulo, a informação não é minha, tá, gente? Falou que é de uma fonte diretamente do São Paulo, que o São Paulo não tem interesse nenhum nesse zagueiro. Então é esquisito, eu acho que onde a fumaça a fogo, eu acho que o São Paulo especulou assim, esse zagueiro pode pintar. São Paulo a gente sabe que há muito está interessado em um zagueiro, né? Em um ponta, em um zagueiro, do ponto eu vou falar agora. Bom, gente, volta aquele nome Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, atacante do Olympique de Marselha, atacante novo, 20 anos, que o São Paulo já mostrou interesse, só que tinha problemas, né? A história é a seguinte, o Olympique de Marselha tinha um banimento, o Olympique de Marselha estava com uma bucha no mercado de transferência, não estava podendo fazer transferências. Acontece que o Olympique de Marselha, ele resolveu essa pendência, já está apto, já está o ativo lá de novo, e aí ele poderia negociar, voltar para o mercado, voltar a negociar os jogadores. É aí que o São Paulo entra. São Paulo demonstrando o interesse por um jogador dessas características, inclusive, né, o cara que o Rogério tanto quer. Volta agora com o Olympique de Marselha apto a fazer as transações. O São Paulo volta a falar com o Olympique de Marselha pelo Luiz Henrique. Esse Luiz Henrique teve um zoom também. O São Paulo parece que está fazendo o oposto do que fez com o Soteldo. Com o Soteldo foi tudo muito público, foi tudo muito aberto, né?
E com esse Luiz Henrique e com esse William Rocha também, pelo que nos parece, o São Paulo está trabalhando muito no escuro ali, não querendo falar, negando quando são contatados, né? Falou, mas e aí, falaram com o jogador? Querem o jogador? Não teve interesse e tal. Mas aí a gente acaba achando, né? Achando os indícios de que o São Paulo tem sondado, tem interesse nesses jogadores. Mas é isso aí, galera. As informações são essas. O vídeo hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.